Hoje no Está Escrito nós vamos continuar o nosso estudo dos 10 mandamentos. Espero que você permaneça conosco. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem, quero dar as boas-vindas aos nossos telespectadores que estão nos assistindo mais uma vez. Nós estamos chegando ao final da nossa série sobre os 10 mandamentos. Nós temos mais uma vez aqui 2 convidados especiais, como sempre, o Dr. Alberto Tim. Tudo bem, senhor doutor? Com certeza. Prazer em tê-lo conosco. Okay. E o pastor Paulo Maceno, conosco também, que é o nosso convidado especial. Pastor Paulo, quem sabe nós temos aqui o costume de dar uma oportunidade de se apresentar aos nossos telespectadores, aonde você nasceu, aonde você vive, aonde você está trabalhando hoje. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, mesma terra do Dr. Alberto Tim. Trabalhei 10 anos aqui no Canadá, na área de Vancouver, e atualmente estamos em New Jersey. Tem uma igreja brasileira e uma igreja multicultural. Que joia! E agradecemos também a sua vontade em vir até os estúdios aqui para gravar esse programa, esses assuntos tão interessantes e importantes que são os 10 mandamentos. Bem, chegamos ao 9º mandamento, né? O número 9, né? Verso 16 de Êxodo, capítulo 20. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Doutor Tim, quem sabe nós podíamos começar com o senhor, quem sabe ampliando esse e dando uma definição daquele jeito que o senhor faz tão capaz, né? Sobre esse mandamento. Veja, o sentido primário do texto eu entendo que seja o fato de nós não devermos caluniar as outras pessoas. Outras palavras, dizer aquilo que não é verdade acerca da pessoa e que acaba afetando a reputação da própria pessoa. Mas o princípio do próprio texto, eu creio que é a mentira em todas as suas formas. É condenado por esse texto. Então, em outras palavras, nós temos aqui uma inferência muito significativa de que nós devemos falar a verdade em toda e qualquer circunstância. Pastor Paulo, a mentira aparece na Bíblia bem no início, né? Bem no início. A passagem do livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 1. 3, verso 1, né? Capítulo 3, verso 1. Aqui diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: E é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Na verdade, aqui Satanás ele fez uma pergunta que não era nem verdadeira nem falsa. Mas essa pergunta, ela como que descreveu distorcidamente o caráter de Deus. Então, ela traz uma conotação deliberadamente que Deus não havia feito a coisa de uma forma correta. Interessante que nesse texto aqui, você vai ver como uma das formas de como é distorcida a verdade ou desestabilizado o pensamento verdadeiro. Em primeiro lugar, o diabo começa com uma generalização. Não comereis de toda a árvore. E Eva havia entendido, não, é da outra. E aí o diabo oferece um conhecimento que ela não tinha. Se abrirão as vossas mentes. Então você vê como você parte do todo para o nada e oferece alguma coisa a mais ali. E muitas vezes a pessoa acaba sendo enredada com esse tipo de subterfúgio. Bem que Jesus já disse que o diabo é o pai da mentira, né? Com certeza. O pai da mentira. Agora, o conselho do mandamento é não falso testemunho contra alguém. Mas qual seria o princípio bíblico
se nós tivéssemos algo a falar do nosso, por exemplo, se o nosso irmão nos ofendeu, então qual seria o conselho bíblico e como nós lidar com essas situações onde alguém, quem sabe, nos ofendeu ou fez algo contra nós? Não existe um conselho bíblico como agir em essas situações? A Bíblia não fala mentira a respeito dele, mas qual é o procedimento nosso, então? Veja, eu creio que nós não precisamos ser ingênuos também. Eu gosto muito do capítulo 7 de Mateus, que também no próprio Sermão do Monte, você encontra ali algumas orientações muito importantes ali. E ali diz o seguinte, nesse texto aqui, eu me refiro explicitamente ao verso 1, Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, alguma pessoa pensa que nós não podemos avaliar as atitudes e ações das pessoas. Mas o verso 20 complementa, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Você vai ver que, eu creio que aqui está o equilíbrio nessa questão. Eu devo avaliar os frutos do comportamento de uma pessoa, ou seja, a conduta da pessoa, mas eu não estou autorizado por Deus a julgar as motivações, o interior das pessoas. As intenções, as motivações pertencem a Deus, mas os frutos exteriores da conduta de uma pessoa eu devo avaliar. Agora, o conselho bíblico realmente que nós temos ali, e principalmente em Mateus capítulo 18, o verso 15 em diante, nos diz, Mateus 18, 15 em diante, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como um gentil e publicano. Então, o conselho bíblico é buscar o próprio indivíduo para tentar acertar as coisas com ele. Mas há questões que ultrapassam ao limite e a pessoa simplesmente não quer saber de uma reconciliação. Então é difícil, você pode levar outras pessoas. E finalmente, se você fez sua parte no sentido de acertar as coisas, o melhor é ignorar, porque simplesmente há questões. Eu gosto de um pensamento de Raymond Niebuhr que diz o seguinte: há coisas que podem se resolver e devem ser resolvidas. Há coisas que não se consegue e não adianta tentar. Deus, dê-me sabedoria para saber a diferença entre um e outro. Exato. Uma das partes interessantes que eu acho na Bíblia é que está em Deuteronômio, no capítulo 19, sobre o falso testemunho. Capítulo 19, versículo 15, 18 e 19. Versículo 15 diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém, porque qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Versículo 18, os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. Então tem 2 princípios aqui. Naquele tempo dizia, bom, se você tem algo para dizer de alguém, essa acusação ela só é válida se tiver 2 pessoas. Se não tiver 2 pessoas, nem faça acusação. Eles têm que testemunhar as 2 pessoas juntas que aquele caso ou aquele crime cometido foi realmente verdadeiro. E se os juízes, ao investigarem o caso, souberem que a pessoa que está acusando, ela está mentindo, então aquilo que a acusadora quis fazer contra a pessoa, ela então receberá o castigo. Interessante que mesmo na história bíblica, mais adiante no livro de Reis, conta a história de Nabode, que ele tinha uma vinha muito bonita, e o rei Acabe olhou para a vinha dele e falou, eu gostei dessa vinha. E Nabode falou, eu não posso vender essa vinha, nem fazer negócio com você, porque essa vinha eu ganhei de herança, eu não posso dar a minha herança para você.
E o rei Acabe voltou triste, ficou chateado em casa, e a esposa dele, Jezabel, perguntou: por que você está assim, tão triste hoje? Eu queria a vinha de Nabode, mas ele não quer vender para mim. E ela falou: mas você não é o rei de Israel? E ela escreveu algumas cartas para os líderes da cidade, e na carta que ela escreveu, ela falou assim: diga que Nabode, ele fez acusações, falso testemunho contra Deus e contra o rei. Então trouxeram Nabode diante das pessoas e acusaram, 2 testemunhas vieram e acusaram: olha, Nabode fez isso, isso e isso. E ele então foi apedrejado por aquilo. Quer dizer, mesmo Deus tendo estabelecido que um falso testemunho deveria ter 2 testemunhas, as pessoas vieram e criaram então, colocavam 2 testemunhas falsas para acusar qualquer pessoa. Ou seja, parece que mesmo quando Deus ele tenta colocar de algumas maneiras para ajudar o ser humano a não cometer o pecado, nós ainda fizemos algumas desculpas, inventamos, criamos, criticamos, como é o caso da história de Nabode e o rei Acabe. Interessante essa aplicação, né? Então, se eu tenho algo contra um irmão, se eu me sinto ofendido, machucado, o conselho bíblico é, em vez de ficar espalhando isso pela comunidade, pela igreja, ir até esse irmão, né? Conversar com esse irmão. Nós teríamos que ser um pouco mais proativos, como se diz assim, no sentido de buscar uma solução para os problemas do que agravar. Muitas vezes, quanto mais se fala, mais um fato é distorcido. Então, você diz uma coisa aqui, o outro vai aumentando lá, e é o que se chama de boateiros, né? Aqueles que espalham boatos por ali, e no fim a história acaba lá no final totalmente distorcida. Alguns de vocês já devem ter participado de uma brincadeira, que às vezes alguém diz uma sentença aqui, e aí aquela sentença é transmitida pelo outro. E quando chega lá no final da fila, você vai ver que muitas vezes não tem nada a ver com como começou aqui. Isso é um princípio daqueles que espalham palavras de difamação. Há um poema americano que eu acho muito interessante, que conta a história de um casal recém-formado, aliás, um casal recém-casado ali, onde, numa ocasião de uma tempestade, a esposa, no interior, havia não cuidado devidamente do gado e ele escapou por entre a mata e lugares ali e não ficou no curral. E quando o marido chegou em casa, perguntou onde estão as vacas. Elas escaparam. Ele foi tão rude com ela que a maltratou severamente e ela, no desespero, saiu em meio à tempestade em busca das vacas. Mas de tanto esforço ao correr para um lado e outro, ela acabou morrendo de exaustão. E o poema termina dizendo: as crianças que empinam suas pipas, ou papagaios, como quiser ali, conseguem puxar de volta, mas as palavras, uma vez lançadas ao ar, nunca mais voltam. Eu posso acabar completamente com a reputação de uma pessoa, como eu posso também promovê-la, né? Agora, nós precisamos de uma sabedoria muito grande, porque o texto bíblico ali de Provérbios, o capítulo 26, versos 18 e 19, Provérbios 26, capítulo 26, versos 18 e 19, tem um texto que eu acho muito interessante. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Você já viu como muitas vezes a pessoa tenta jogar uma mentira e quando ela é contrastada com a mentira que disse, a evasiva normalmente é: não, foi só de brincadeira. Né? A intenção, se desse certo, não era essa, mas quando não dá certo, eu escapo dessa forma. O livro Desejado de Todas as Nações tem uma declaração que é muito interessante. Ela diz que o livro menciona que as nossas palavras não influenciam apenas os outros, mas influenciam a nós mesmos. Então, eu falo uma mentira, que eu sei que é mentira, mas para escapar de uma situação embaraçosa, eu digo uma mentira.
Só que a segunda vez que eu digo a mesma coisa, a minha consciência dói menos do que a primeira vez. E finalmente o processo acaba se tornando, chegando a tal ponto que eu passo a crer na minha própria mentira como se fosse verdade. A mente já não consegue distinguir entre o que é Não. verdade e o que é mentira, né? E a Depois pessoa, de ouvir tantas vezes. a pessoa perde a sensibilidade e os critérios. E o mal que a gente comete com as outras pessoas ao falar mal de alguém. A minha esposa estava ensinando as nossas filhas, uma de 9 e uma de 7 anos, sobre esse mandamento, sobre o nono mandamento. E como que aquilo que nós falamos não tem como voltar mais. E ela então pegou uma pasta de dente com as crianças e falou, ok, tira toda a pasta de dente do tubo. Então as crianças tiraram. Aí ela falou assim, agora coloca a pasta de dente no tubo novamente. E elas tentavam e não pode, não dava. E a minha esposa então falou, bom, assim é quando nós falamos mal de uma pessoa. Você não tem como voltar. Então o maior mal do falso testemunho nesse mandamento, porque é algo que você não resgata mais. Não tem, você pode tentar dizer que é uma brincadeira, você pode remendar um pouco, mas não volta. Aquilo que você falou de alguém, não volta. E eu acho que uma das coisas pela qual Deus deixou esse mandamento, dizendo, não fale mal do teu próximo, ao meu ponto de vista, são duas razões principais. A primeira é que ele fala que Jesus é verdade, ele é o pai da verdade. Já Satanás é o pai da mentira. E segundo, que o valor do ser humano, ele é muito importante para Deus. Então, como que eu posso estar falando de alguém quando essa pessoa, ela é importante para Deus? E Jesus morreu por ela. Então, o falso testemunho, nós destruímos as pessoas e não tem como voltar mais. Né? Então... É interessante que o Dr. Chin tinha falado nos programas como é que se diz, a força da língua, né? O estrago que nós podemos fazer na reputação, na vida das pessoas através da nossa língua. Agora, os senhores ambos são casados, né? Às vezes tem aquelas mentiras meio brancas. Será que é uma mentira, não é bem a verdade, mas também não é assim bem a mentira? Será que existem graduações de mentira? Ou mentira é mentira? Como é que é? Essa pergunta é difícil de responder, mas a mentira, a transgressão do mandamento, não dirás falsos testemunhos, eu acho que tem dois caminhos. Uma é a mentira intencional, onde eu digo realmente a mentira. E reconhecendo, sabendo sim, que é mentira. Sim, exatamente. A outra é a supressão da verdade. Eu digo meia verdade e eu induzo a pessoa a crer numa coisa quando eu não digo aquilo. Eu digo nesta direção, mas eu sei que ela entendeu noutra direção e eu não corrijo e deixo por isso mesmo. É o que muitos chamam de mentira branca. Mas nós somos, pelo mandamento, responsáveis não só pelo que dizemos, mas pelo que os outros entendem. Tanto é que em comunicação se costuma dizer que comunicação não é o que eu digo, mas o que os outros entendem. Então, eu sou responsável pela má compreensão intencional. É lógico, até as palavras de Cristo foram mal compreendidas, mas aí não era a responsabilidade de Cristo, era de quem quis distorcer as palavras. Isso acontece muitas vezes. Você diz algo e a pessoa exagera ou distorce como quiser. Certo. Você não é responsável por isso, mas eu sou responsável quando intencionalmente eu induzi alguém a crer naquilo que não é a verdade. Tem uma citação no livro Patriarcas e Profetas que comenta exatamente isso que o Dr. Chin está falando. Diz assim, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda, é falsidade. Ela está comentando especificamente no nono mandamento. Ou seja, mesmo que você, não vou falar isso, mas vou dar a entender que é isto, e você faz com que a outra pessoa, ela traduza algo que você não falou, mas você sabe o que ela entendeu, e você não corrige isso então é falsidade. Agora, existe também o outro lado. Uma vez, quando eu estava no ensino médio, o diretor da instituição me disse uma coisa que, ele disse assim, Alberto, você tem que lembrar uma coisa, mentir jamais, mas você não precisa dizer toda a verdade que você sabe. Então, a gente às vezes acha que deve dizer tudo, mas existe também o lado da confidência. Alguém
abre o seu coração para você e diz, olha, eu estou enfrentando esse problema, essa dificuldade ali, e pede seu conselho e depois você espalha para outros o que a pessoa diz. Não, você tem que manter a confidencialidade daquilo. Então, a gente não precisa dizer tudo o que sabe sobre todas as pessoas, do contrário, você vai expor a vida, indevidamente a vida de pessoas ali que... Há casos na Bíblia que talvez seja um pouco mais difícil, exigiria um pouco mais de tempo para se estudar, onde, por exemplo, Abraão mentiu acerca de quem era a esposa dele. Dizendo, não, é minha irmã, para se sair bem em determinadas circunstâncias. O fato da Bíblia narrar um incidente de uma pessoa que era filho de Deus, não quer dizer que a Bíblia esteja necessariamente endossando aquilo. Tanto é que lá o rei depois até chegou a repreendê-lo, mas como você me mentiu? Por que você não disse a verdade de que era sua esposa? Eu quase que me envolvi com ela ali e agora me veio essa maldição, porque se você tivesse dito a verdade, teria escapado. Então, eu não creio que a Bíblia esteja sancionando a isso. Há circunstâncias difíceis na vida, como em casos de guerra, em regimes ali, por exemplo, o regime comunista, onde muitas vezes a pessoa acabou mentindo. E a pergunta é, seria válido a ética situacional de mentir em determinadas circunstâncias? Eu creio que há ocasiões nas quais você pode despistar, como a gente diz, ou quer dizer, induzir em outra direção para quando a vida está em risco ali. Você não precisa dizer tudo o que você sabe sobre a circunstância, mas o princípio é não mentir jamais e não dizer tudo o que você sabe sobre a verdade também. E essas circunstâncias assim, de vida e morte não são comuns, né? Não é algo que não, nós passamos... Não. Eu acredito, na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas lá buscando os judeus, o pessoal escondendo os judeus em casa, chegam lá, SS batendo na porta, tem judeus aqui, o pessoal está enfrentando agora. O que eu falo? Eu vou falar, se o sótão está lotado de judeus, que acaba com a vida deles. O que eu faço agora, né? Em questão de vida ou morte, como você está falando, nesse caso dos judeus, eu acho que é a supressão, digamos assim, da verdade. Mas, por outro lado, a nossa aplicação para hoje, para o nosso dia a dia, as pessoas, para ganhar uma vantagem pessoal, elas acabam mentindo. Às vezes é um salário maior, às vezes é um trabalho melhor. Por benefício pessoal. Mas nessa parte, talvez, dos judeus, eles não estavam nem pensando neles. Certo. Eles estavam pensando em salvar uma outra vida, um outro próximo. Então, é difícil de... né? E há formas de responder uma situação emergencial e difícil como essa. Você pode dizer, não existe ninguém dentro da minha casa. Você está mentindo. Eu acho que mesmo por uma causa boa, você não precisaria chegar nesse ponto. Eu acho que pode dizer, veja, você pode examinar a minha casa. Certo. Alguma coisa ali onde você... para proteger a pessoa, não diga tudo o que sabe, né? É que nem alguém chega para você ali e diz, olha, lamentavelmente eu adulterei, fiz isso, fiz aquilo ali, e você chega lá para a pessoa, para o cônjuge e diz, olha, sabia que seu esposo me disse isso, isso e isso? Não. Você tem que construir as coisas, você sabe, mas há informações que devem você receber e morrer com você sem espalhar para ninguém. Nós temos apenas, nem 2 minutos, mas... Quem sabe não é uma pergunta justa, só com pouco tempo, mas de repente alguém assistindo hoje que tem levantado falso testemunho contra alguém e está percebendo pela primeira vez hoje, eu quebrei esse mandamento, eu nem percebi. O que eles podem fazer? Eu creio que um ponto muito importante seria a pessoa, veja, se a questão morreu, peça perdão a Deus, às vezes a coisa já está acertada ali, pelo menos já cicatrizou a ferida. Mas se a coisa está pendente, eu acho que a pessoa deveria tomar a iniciativa, buscar a pessoa, mesmo que ela seja a parte inocente. Busca ali e procura uma reconciliação com essa pessoa. E eu digo o seguinte, o maior beneficiado muitas vezes nem é o outro, mas é a própria pessoa que conseguiu eliminar da cabeça esse fardo de culpa por ver. Uma das coisas mais bonitas do Evangelho é a bênção do perdão. Perdão de Deus
perdão do próximo e até mesmo o auto-perdão pelos erros que nós cometemos e que às vezes Deus já acertou, o outro nos solucionou também e nós mesmos devemos nos perdoar. Eu acho que foi John Stott uma vez que falou que se as pessoas nos hospitais nos sanatoriums que têm doenças mentais, né, soubessem que os seus pecados foram perdoados, 75% deles sairiam no próximo dia sãos. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Passa bem rápido, né? Pastor Paulo, você pode orar pelos nossos telespectadores? Pois não. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado pelos momentos que passamos aqui e, ao termos analisado este mandamento, que possamos amar o nosso próximo, porque é o mandamento que tu deixaste para nós, Pai. Pedimos a tua bênção sobre este programa e sobre os nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, quem sabe, Pastor Paulo, um pensamento para encerrar o nosso programa hoje. O livro de Efésios, capítulo 4:15, fala que nós devemos falar a verdade com amor. Não somente o fator de não falarmos mal contra o nosso próximo, mas se falarmos algo para ele, falarmos no espírito de amor. E que o amor resolve todos os problemas. Um bom conselho. Pastor Paulo, muito obrigado. Dr. Tim, muito obrigado. Satisfação. E muito obrigado aos nossos telespectadores estarem conosco. Bem, nosso plano é estar aqui na próxima semana, se Deus quiser. Espero que vocês estejam conosco. Lembre-se de visitar o nosso website, está escrito.ca. Até a próxima semana. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.